Tudo bem, irmãos? Eu estou começando mais um vídeo e neste vídeo a gente vai cantar um hino e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria inicialmente de saber como que você está, né? Espero que Deus esteja te ajudando. Eu tenho orado por cada um dos irmãos, né? Pego a lista lá dos membros da igreja, daqueles que frequentam a igreja e que ainda não são membros, né? Eu tenho orado por cada um, pedindo a bênção do Senhor, a proteção nesse período de pandemia, né? E esperando que em breve a gente volte à normalidade, segundo a vontade de Deus, né, irmãos? Porque é tudo a vontade de Deus. A gente tem que observar que tudo o que está acontecendo está dentro do plano de Deus e da vontade de Deus. E nós, como crentes, nós temos que aceitar a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Oração é importante, nós temos que orar muito, orar pelos nossos governantes, pelos que têm autoridade sobre nós, para que Deus possa direcioná-los, né? Mesmo que eles sejam incrédulos, né? Porque Deus ele inclina o coração do rei para onde ele quiser. Ele tem esse poder, né? Ele usou Nabucodonosor, que era uma pessoa incrédula, e ele vai usar também esses governadores, o presidente, seja quem for, tudo está nas mãos dele, né? Como eu disse para um amigo essa semana, né? Mesmo que este coronavírus tenha sido feito em laboratório para destruição das pessoas, se fizeram foi porque Deus permitiu e está dentro do plano de Deus que este vírus venha e ataque a humanidade, né? Porque o mundo está afastado de Deus, irmãos. As pessoas estão afastadas de Deus, estão brincando com Deus, como se pudessem fazer isso. Então, nós como crentes temos que orar muito, a oração muito pode em seus efeitos, né? E a palavra de Deus fala que se nós clamarmos ao Senhor, Ele dos céus ouvirá a nossa oração e nos vai dar o socorro na hora certa. Tá bom? Nós vamos cantar um hino. Este hino é o início da nossa mensagem. E aí, então, se os irmãos quiserem acompanhar, no Cantor Cristão, o hino de número 346, Meu Deus proverá. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza a vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. É firme a promessa, meu Deus proverá. As aves dos céus dá sustento, bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Que grande verdade, meu Deus proverá. Se vem
que nos quer assustar. Com medo falas para a fé nos tirar. Não pode que nossa e para sempre será. A rica promessa, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. A rica promessa, meu Deus proverá. Na nossa virtude Ele pode aumentar. Jesus nos ajuda a vitória a ganhar. Do vil inimigo nos esconderá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar. E mesmo na morte eu hei de cantar com plena certeza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Com plena certeza, meu Deus proverá. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que a promessa do Senhor de prover as nossas necessidades em todos os momentos da nossa vida possa ser realizado, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e o versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Assim diz a palavra do Senhor, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Nós vamos pedir a bênção do Senhor na meditação da palavra do Senhor que nós vamos fazer nesse instante. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por poder estar aqui nesta tarde e, ó Deus, termos a oportunidade de abrirmos a Tua palavra, lermos ela, também cantarmos hinos de louvor ao Teu nome, Senhor. E principalmente este hino que nos ensina que o Senhor proverá a nossa vida a cada dia, Senhor. O Senhor cuidará de nós a cada dia. E no final,
o Senhor nos levará para a glória celestial. Ó Deus amado, nós estamos neste momento orando por todos os nossos amados irmãos e irmãs que servem ao Senhor na Igreja Batista da Bíblia em Jardim Santo Antônio, Osasco. Abençoe, ó Deus, estes irmãos, essas irmãs. Abençoe os seus entes queridos, os seus parentes, aqueles que ainda não são salvos, que eles possam ter a oportunidade, ó Deus, de conhecer a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Eu oro pedindo também que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. E quando compreendemos, ó Deus, certamente seremos ensinados, seremos consolados e teremos a oportunidade de fazer a vontade do Senhor através da nossa vida. Eu oro por isso, peço a bênção do Senhor e agradeço no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. E amém. Muito bem, irmãos, hoje nós vamos falar com os irmãos sobre um assunto importante, né? Porque nós estamos num período de confinamento e foi feita uma avaliação lá na China, naquela cidade de Wuhan, né? Que eles ficaram 3 meses em confinamento e no final do confinamento houve muito divórcio, né? Porque as pessoas ficaram confinadas juntas e acabaram não suportando umas às outras, né? E lá o confinamento foi bem rígido, não podia sair para rua quase de jeito nenhum, né? Então as pessoas tinham que saber conviver umas com as outras e elas então tiveram grandes dificuldades de convivência, né? E nós aqui estamos em confinamento, não como lá, mas mesmo assim estamos dentro dos nossos lares. Eu fico às vezes triste porque eu sei que tem gente que está morando embaixo de ponte, tem gente que não tem lugar onde morar, tem pessoas que têm um lugar onde morar, mas já está tendo dificuldade com alimentação, né? Espero que esse dinheiro que o governo vai ceder para as pessoas possam atingir essas famílias, né? Mas a gente fica muito triste de ver a situação do homem, da humanidade. E não é por acaso, irmãos, né, que isso acontece, porque geralmente essas coisas acontecem quando a incredulidade ela está exacerbada e as pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus. E a tendência da humanidade, quanto mais longe fica de Deus, mais perto fica de Satanás e mais desgraça e sofrimento começa a acontecer, né? Porque quem está ao lado de Deus, irmãos, Deus cuida, Deus proverá, né? Então hoje eu quero falar com os irmãos, o nosso assunto é como nós podemos superar ofensas, como nós podemos controlar as nossas irritações e como desenvolver uma atitude perdoadora, né? É importante nós pensarmos sobre isso porque muitas vezes nós não temos muita paciência com as pessoas e também nós não conseguimos superar as ofensas e as coisas que as pessoas fazem contra a gente, né? E eu queria pensar com os irmãos hoje a respeito disso, porque Deus, Ele é aquele que nos perdoa, nós somos os maiores beneficiários do perdão de Deus e nós precisamos também fazer a mesma coisa, né? Deus, Ele quer nos tornar, irmãos, como o nosso Senhor e Salvador Jesus. Não Ele, como Ele, né? E nós lemos aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 28 e 29, que todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, irmãos, pode acreditar nisso, tenha fé. Elas acontecem, elas estão acontecendo para o nosso bem,
para o nosso bem, para nos tornar homens e mulheres mais tementes a Deus, melhores hoje do que eu era ontem, né? Então, Deus, Ele quer nos lapidar, né? Ele quer nos lapidar. Lá em Malaquias, se os irmãos abrirem as suas Bíblias, no capítulo 3 de Malaquias, né? É o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. No capítulo 3, versículo 17, Malaquias, capítulo 3, versículo 17, né? A palavra de Deus, ela fala assim, inclusive essa palavra, irmãos, é acalentadora, né? A palavra de Deus, ela diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupa-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. E eu queria que você frisasse aí, que Deus, Ele fala que nós seremos para Deus como joias, né? Às vezes, nós somos uma joia bruta que precisa ser lapidada, irmãos. Lapidada, né? E Deus está fazendo isso na nossa vida. Ele quer que eu melhore como crente, né? O Senhor Jesus me salvou, perdoou todos os meus pecados e me deu a vida eterna. Mas Ele quer me tornar uma pessoa melhor cada dia. Ele quer tirar certas práticas, certos costumes, certos pensamentos. Ele quer me tornar uma pessoa como o seu Filho Jesus. Por isso Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mostrando que nós temos que começar a aparecer mais como Cristo e não como nós mesmos. As pessoas, quando olharem para nós, têm que ver que nós somos como Jesus e não como éramos antes de ser salvos, sem Cristo e sem Deus, sem salvação, perdidos e condenados aqui neste mundo. Então a palavra de Deus fala que todas as coisas, elas contribuem para o nosso bem. Deus permite que tudo aconteça para o nosso bem. E Ele vai nos ajudar a passar por estas coisas, irmãos. Acredite nisso. Ele vai ajudar você a passar. Você tem que confiar em Deus. Não solte as mãos do Senhor. Ele não vai soltar a sua mão. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai ajudar você. Pode acreditar nisso, né? E Deus, irmãos, Ele usa os meios que existem aí naturais para moldar, para lapidar a minha vida, né? 2 Coríntios, capítulo 12, se os irmãos abrirem lá em 2 Coríntios, capítulo 12, né? No versículo 7 ao 10, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10, né? A palavra de Deus, ela diz assim, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Essas palavras são palavras do apóstolo Paulo, que Deus usou para nos orientar aqui, irmãos. Ele coloca algumas situações aqui, ele coloca aqui, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias. Então, todas essas coisas, irmãos, nós estamos sujeitos, como Paulo também estava passando por essas mesmas coisas. E Deus falou que ele ia manifestar o poder dele na vida de Paulo através da fraqueza de Paulo. Então Paulo, ele disse então que ele iria então ter prazer nas suas fraquezas, porque através das suas fraquezas Deus iria manifestar o poder dele. Deus iria, irmãos, fortalecer Paulo para que aquelas fraquezas fossem superadas e que no final da nossa vida, da vida de Paulo, nós pudéssemos falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ele falou isso no final da sua vida, quando ele estava para ser morto, né, por decapitação. Então, irmãos, Deus usa os meios naturais para moldar a nossa vida, né? Ele também mostra, irmãos, que nós precisamos ser mais atentos às ordenanças, irmãos, às ordens de Deus, né? Tem uma comparação, Deus usa em Provérbios o relacionamento entre pai, filho, mãe e filho, né? E nesse relacionamento, Deus está ali fazendo uma comparação para que a gente aprenda. Se eu não consigo, irmãos, obedecer ao meu pai, se eu não consigo obedecer à minha mãe, como que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Então Deus coloca o pai e a mãe ali como parâmetro para nós podermos entender que se eu devo obediência ao meu pai e à minha mãe, eu também devo obediência a Deus, às suas ordenanças, porque é o melhor para mim. Deus não me deu nenhuma ordem, nenhuma orientação que não seja para o meu bem. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, do verso 20 até o versículo 23, a palavra de Deus ela fala: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Ata esses mandamentos e esta lei perpetuamente no teu coração, pendura-o no teu pescoço. Quando caminhares, esses mandamentos, essas leis vão te guiar. Quando você te deitar, estes mandamentos e esta lei vai te guardar. Quando você acordar, esses mandamentos e essas leis falará contigo. Porque o mandamento é luz e é lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da correção são os caminhos da vida. Irmãos, isso é algo tão maravilhoso, irmãos, né? Observar Deus usando um pai e uma mãe para nos orientar. E se eu for capaz de obedecer ao meu pai, obedecer à minha mãe, ouvir os conselhos e fazer aquilo que eles estão falando, de pais e mães que amam e temem a Deus, eu vou ser uma pessoa abençoada e bem-sucedida aqui neste mundo, né? E é interessante, irmãos, que Deus, ele faz essa comparação para que eu possa entender que eu tenho que obedecer a Ele. E Deus, ele nos dá ordens, irmãos, mandamentos, né? E em 1 João 4:20, a palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus. E Deus, irmãos, ele testa se eu o amo de verdade. Lá em 1 João 4:20, a palavra de Deus diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e esta pessoa que diz, eu amo a Deus, ele odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que viu, como pode amar a Deus que não viu? Então Deus faz um teste se eu amo realmente a Ele de verdade. E como eu vou amar a Ele de verdade? Amando as pessoas que estão do meu lado. Amando os meus irmãos em Cristo, amando os meus irmãos sanguíneos, amando os meus vizinhos, amando as pessoas que estão ao meu lado. E o amor, irmãos, ele suporta tudo.
Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, irmãos. É difícil, né? Esses dias mesmo eu estava orando e pedindo a Deus para Ele me ajudar a superar as dificuldades que eu enfrento. E eu sei que não é fácil. E às vezes as nossas dificuldades não mudam. Continuam, não mudam. Mas Deus quer que a gente confie nele. Porque a palavra de Deus fala, lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado de mim, de nós. Irmãos. Então, cabe a nós colocar as nossas ansiedades, colocar as nossas necessidades diante de Deus. E não reagir negativamente. Porque o que a maioria faz é isso. Por isso ela não consegue superar as ofensas, ela não consegue parar de ficar irritado e ela não consegue desenvolver uma atitude de perdão. Não consegue ser uma pessoa perdoadora. E olha, irmãos, essas pessoas que não conseguem, Deus as chama de perversos, homens perversos. Lá no Salmo 17, a parte B do versículo, a palavra de Deus fala, levanta-te, Senhor, detém-nos, derruba-o, livra a minha alma do ímpio, que é a tua espada. Então o salmista ali, ele clama a Deus, para Deus livrar ele do ímpio com a espada, com a violência. Não é fácil, irmãos. O perverso, ele não teme a Deus. Ele não teme a Deus. Ele vive uma vida totalmente fora dos parâmetros de Deus. E nós precisamos aprender a depender de Deus na nossa vida, irmãos, né? O que a palavra de Deus nos mostra é que nós devemos saber lidar com essas coisas, né? Como eu vou lidar, irmãos, com as irritações e com a dor, né? Porque Deus, é o que eu tenho que entender, Ele está preocupado como eu vou reagir diante do que está acontecendo. Como que eu vou reagir, né? Porque se eu reagir certo, é sinal de que eu estou aprendendo. Se eu reagir errado, é sinal de que eu ainda não aprendi a depender do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 3, a palavra de Deus ela fala exatamente isso, né? Olha lá, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? A paciência. Então, nós estamos sendo provados, tribulações, lutas, coisas que vêm contra nós e nós não sabemos como resolver. Como nós vamos resolver isso? Lança sobre os pés de Cristo e espera nele. Confia nele. E essa espera vai tornar você uma pessoa paciente. E você vai saber reagir diante das situações que irritam e que provocam dor. O versículo 4 continua, tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, se eu começar a ser moldado por Deus e me tornar uma pessoa paciente, eu vou começar a atingir o quê? A perfeição. Eu vou começar a ser uma pessoa completa. Porque é assim que tem que ser, né? Às vezes, irmãos, nós estamos irritados com situações, nós estamos passando por dificuldades, né? Como nós podemos responder a estas coisas, né? A primeira coisa, irmãos, que a gente tem que pensar será que eu tenho uma parcela de culpa no que está acontecendo? Né? Vamos pegar esta pandemia de coronavírus.
Será que eu sou uma pessoa totalmente inocente para que Deus ele não tenha permitido que esta praga avance pela humanidade toda? Será que eu sou uma pessoa fiel a Deus? Uma pessoa temente a Deus, de coração sincero? Com as minhas atitudes, com os meus pensamentos? Como será que eu estou sendo aqui? Eu estou sendo um diferencial em um mundo de trevas? Se eu entendo, irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, se eu entendo que eu ainda tenho que melhorar muito, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu a sua palavra para nós não pecarmos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é fiel e justo e que está pronto para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o que ele fala ali, se eu confessar os meus pecados, eu pedir perdão, Deus vai perdoar os meus pecados e vai me purificar. Então, eu tenho que reconhecer, irmãos. Às vezes eu pequei contra minha esposa, ou a esposa pecou contra o marido, pequei contra os meus filhos, os filhos pecaram contra os pais, pequei contra um vizinho, um amigo, um colega de trabalho. O que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que pedir perdão. Vá lá e peça perdão. Você vai ver como vai ocorrer um bálsamo. É como se aquela ferida fosse curada instantaneamente, quando você vai e pede perdão. Uma outra coisa, né? Que a gente tem que pensar. Se tudo o que está acontecendo não tem a ver comigo, então eu tenho que ficar em paz. E se eu estiver em paz, eu vou estar completamente sereno e tranquilo. Eu não vou estar preocupado, porque não é por causa de mim que essas coisas estão acontecendo. Então eu tenho que pensar essas duas coisas. Se o que está acontecendo é por causa da minha vida, das minhas atitudes, e então eu tenho que consertar isso. Agora, se eu não estou contribuindo para que essas coisas aconteçam, então eu tenho que ficar tranquilo e em paz. Porque Deus, Ele sabe de tudo, né? Muito bem, irmãos. Você está irritado? Você está com o coração dolorido? Você tem um coração que ainda não consegue perdoar as pessoas? Você tem que pensar sobre isso, sobre a sua vida e como você tem reagido aqui neste mundo. Sabe, irmãos, quando alguém ela nos ofende, Deus, Ele quer nos dar uma oportunidade tão grande de nós mudarmos a situação reagindo da forma de Deus. Quando alguém me ofende, como eu devo reagir, biblicamente falando? Demonstrando amor. Quando eu não demonstro amor, irmãos, eu falho. E esta falha me torna uma pessoa insensível. Insensível. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele fez, na sua oração, ele fez uma frase ali que nós não podemos nunca nos esquecer do que ele falou. Ele disse ao nosso Deus e Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em vez de Jesus amaldiçoar os seus detratores, ele pediu que Deus os perdoasse. Então, irmãos, é muito importante nós aprendermos a perdoar.
O perdão, ele cura a ferida de dentro para fora. De dentro para fora. Feridas que são curadas só por fora, por dentro elas continuam ainda sensíveis. A ferida tem que ser curada de dentro para fora. Porque aí, quando ela é curada, ela já não mais tem existência, porque ela foi curada. A ferida dos nossos pecados, das nossas mágoas, da nossa dor, da nossa falta de perdão, ela tem que ser curada de dentro para fora do nosso coração. É aqui dentro que começa a cura. Quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, e eu me coloco aos pés de Cristo, e eu falo, Senhor, me perdoa, e me ajuda eu a perdoar também aqueles que me têm prejudicado. E eu tenho que saber distinguir essas coisas, irmãos. Por exemplo, existe o perdoar humano, né? O perdoar humano é você falar, está perdoado, mas lá no seu coração continua ainda a dívida toda. Não foi paga. Né? Mas o perdão de Deus é quando a dívida é zerada. Não existe mais dívida. Acabou essa dívida. Né? E eu preciso perdoar como Deus perdoa. Deus perdoou os seus pecados e Ele não se lembra mais deles, irmãos. Não se lembra. Tanto é que o crente nunca vai ser julgado mais. Ah, pastor, mas e na questão do bema? O bema não é julgamento de pecados. É julgamento de obras, o que eu fiz de bem ou de mal através do meu corpo, depois de crente. Para receber prêmio, galardão. Mas eu não vou ser condenado para o lago de fogo e enxofre, porque eu fui perdoado de todos os meus pecados, lavado pelo sangue de Cristo, e eu vou entrar no céu sem nenhum pecado, porque Cristo pagou por todos eles. Amém? Então, irmãos, se Ele me perdoou, eu tenho que saber perdoar as pessoas também. Eu tenho que aprender a perdoar as pessoas também. Né? Em Romanos capítulo 12, versículo 20, fala assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha o que Deus manda nós fazermos, irmãos. Se aqueles que nos querem mal, se eles tiverem fome, dê a eles o que comer. Ajude-os. Não haja da mesma forma que eles agiriam com você. Porque você é uma pessoa salva por Jesus Cristo. A sua atitude tem que ser diferente da atitude das demais pessoas, irmãos. Eu não consigo entender pessoas que se dizem crentes e ainda agem como se fossem incrédulos. Falam palavrão, xingam, são nervosos, se puderem dar um soco na cara do outro. Eu não consigo entender isso, irmãos. Esta natureza tem que morrer. O apóstolo Paulo fala, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa natureza carnal, maligna, tem que morrer, irmãos. E Cristo tem que viver na nossa vida. Por isso que ele fala, se o teu inimigo... E olha, irmãos, os crentes não são respeitados e nem amados no mundo. Nós somos tolerados aqui, porque tem lugar que nem tolerância existe. As pessoas são presas e mortas quando se dizem cristãs, crentes em Jesus Cristo. E por fim, irmãos, não tente puxar para você mesmo o direito de lidar com os ofensores.
Entregue os ofensores a quem de direito? Deus. Romanos 12, versículo 18 fala: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então entregue os seus detratores, os seus inimigos, entregue-os para Deus, para que Deus trate com eles. Deus trate com eles. E uma última palavra ainda. Quando Jonas foi lá para Nínive e ele pregou, ele estava com a esperança de que realmente ia descer fogo do céu e matar todo mundo. Mas os inimigos de Deus e de Jonas se arrependeram, irmãos. Se converteram. E Deus falou para Jonas: essas almas não têm valor? Para você não tem valor? Para Deus tem muito valor, irmãos. Às vezes aqueles que te prejudicam, que te fazem mal, que te irritam, que te ofendem, Deus ainda tem um plano na vida deles, de perdoar os pecados deles, de salvar. Então entregue eles nas mãos do Senhor. Não se vingue. Não trate, como a palavra de Deus diz, não é você que tem que lidar com o seu ofensor. Entregue ele nas mãos do Senhor, porque ele é justo. Eu não sou. Nem você. E entregue, irmãos, a sua vida nas mãos do Senhor, para que as pessoas possam olhar para você e não ver você do passado, mas ver um novo homem, uma nova mulher. Como Paulo fala lá para os crentes em Corinto: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. É uma nova vida, irmãos, ao lado de Deus. Aprenda, irmãos. Dependa de Deus. Busque do Senhor a força, a capacidade para você superar as ofensas, as irritações, e que você possa desenvolver uma atitude perdoadora com quem quer que seja. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração hoje à noite. Vamos fazer mais uma oração. Eu quero orar por você. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Deus, se tem alguém que está ouvindo e assistindo este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, suplicar que o Senhor toque neste coração. Se há alguém que ainda não confiou em Cristo como Salvador, Senhor, neste momento eu peço a Deus que o Senhor desperte neste coração o desejo de conhecer a Jesus Cristo como o Salvador e Senhor da sua vida. Que eles possam, ou elas possam entender, Senhor, que o Senhor pode perdoar todos os pecados e dar a vida eterna para quem se colocar aos pés de Cristo e clamar por perdão e por salvação, Senhor. Eu oro por estas almas e eu peço a bênção do Senhor por elas, Senhor. Converta os corações, Senhor. Que homens e mulheres possam se converter dos seus pecados e se voltar para Jesus Cristo, o único que pode perdoar os pecados e salvar a alma da condenação eterna. E também, ó Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão assistindo este vídeo. O Senhor sabe das lutas e das dificuldades que eles estão enfrentando neste momento, Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, que a Tua palavra possa ser eficaz nestas vidas. Tire, ó Deus, qualquer irritação, qualquer ódio, qualquer raiva. Dê a cada irmão e irmã o desejo de ser um homem e uma mulher perdoador ou perdoadora, Senhor. E que eles possam ser como Cristo aqui neste mundo, sabendo que todas as coisas que estão acontecendo
elas são para o nosso bem e nós confiamos no Senhor. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor e nós acreditamos que o Senhor cuidará de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Eu oro pedindo estas bênçãos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Lembrando aos irmãos que se algum irmão ou irmã estiver precisando de alguma coisa, eu estou à disposição, é só entrar em contato comigo e nós vamos estar ajudando os irmãos atendendo às suas necessidades. Um grande abraço novamente e até a próxima oportunidade.